Olá, amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o FIINFRA BOD B11, ou simplesmente BOD 11, como ele é conhecido, ou até Bodão, da Bocaina. Iremos falar do relatório de fevereiro, que trata dos rendimentos pagos agora no mês de março, que foi lançado assim no finzinho de março, por isso que a gente está lançando agora no iniciozinho de abril. Mas antes de entrar na leitura do relatório propriamente dito, a gente vai trazer algumas informações, alguns números importantes do fundo para você ficar bem informado. Atualmente, nos últimos 12 meses, o fundo pagou o equivalente a um dividend yield de 12,25%. E esse é um dos menores yields de fundos FIINFRAs da atualidade. A gente tem poucos FIINFRAs na nossa bolsa, ele é um dos que distribui menos dividendos. Então fique ligado aí. Ele tem a vantagem que para muitos investidores é uma grande vantagem dele ser um fundo de base 10. Ele é um dos poucos fundos de base 10 de FIINFRAs. Só tem ele e tem o OGI 11. E atualmente ele passou pela quarta emissão de cotas, o que aumentou mais ainda a quantidade de cotistas dele e também a liquidez do fundo. Isso também é bom, mas essa questão dele estar distribuindo pouco é ruim. Mas até por isso, até por causa dessa questão de ele estar distribuindo menos, o dividend yield menor do que a maioria dos FIINFRAs, fez ele ficar com o P sobre VP apenas 1. A maioria dos FIINFRAs está tudo acima de 1 P sobre VP, ou seja, estão todos com ágio. Ele está no preço justo, ele nem está caro, nem está barato. O patrimônio dele é considerado atualmente ainda 281 milhões, mas ele com a quarta emissão, ele já vai colocar aqui nesse relatório os valores considerando esse aumento no patrimônio líquido dele trazido pela quarta emissão de cotas, e ele vai ficar com um patrimônio líquido total de 340 milhões. O número de cotistas dele atualmente é 18 mil, mas ele já teve mais cotistas depois da emissão, mas eu acho que teve alguns cotistas que se decepcionaram, digamos assim, entre aspas, com os rendimentos, e aí já saíram do fundo. Alguns devem ter feito flipagem ou arbitragem e acabou diminuindo a quantidade de cotistas, aproveitado para deixar o fundo. Então ele vai falar no relatório, tem um momento que ele fala que tinha 19.500 cotistas no final da emissão, mas agora ele só tem 18 mil. A liquidez diária dele, por causa dessa quantidade de cotistas baixa, não é tão boa, mas também não é tão ruim. O ideal para mim é que seja acima de 2 milhões. Pelo menos 1,5 milhão de liquidez diária, mas ele tá com 1,13 milhão. Próximo de 1,5 milhão, né? Já tá se aproximando. O último dividendo distribuído por ele, e nos últimos meses praticamente, com exceção de dezembro, que ele distribuiu 15 centavos, porque ele fez 2 anúncios de dividendos, um de 10 e um de 5, aí totalizou 15. O último dividendo pago por ele foi 10 centavos, o que dá um yield do mês de 1,05%. É basicamente, pessoal, o que os fundos imobiliários high grade estão pagando. E, aliás, até alguns fundos high yield, Fiagro, por exemplo, estão pagando. Então, não deixa de ser um dividend yield bom. Só não é melhor do que a maioria dos FIINFRAs que estão pagando mais. Ele pagou 10 centavos, por exemplo. Se fosse um fundo de base 100, seria o equivalente a pagar R$1. Aí você vai ver que tem vários FIINFRAs pagando acima de R$1. No momento, estão pagando acima de R$1 a maioria, mas tem alguns que já estão pagando até menos de R$1, se eu não me engano. Entrando na leitura do relatório propriamente dito, a gente vê que o yield médio da carteira, segundo o fundo, é IPCA mais 8,39. No momento, a NTNB está IPCA mais 5,8. A gente pode dizer basicamente que o fundo está com um spread em relação à NTNB de 2,5%. Ele está 90,4% do patrimônio líquido alocado, e ele também tem algumas compromissadas. Aqui eu trago para vocês uma lista de basicamente todas as distribuições dele que ele fez desde o começo. Se você puxar aqui para cima, ó, mostra desde janeiro de 2022. O fundo foi lançado no final de 2021 na nossa bolsa. Como a maioria dos Fiagros, eles foram lançados, a maioria dos FIINFRAs, no final de 2021, apesar do CADIF já ser bem mais antigo e ser de 2017, se eu não me engano, mas a maioria dos FIINFRAs começou a ser lançado na bolsa já no fim de 2021, junto com vários Fiagros. E aqui ele pega e mostra praticamente todas as distribuições, eu acho. Desde janeiro, o FIINFRA foi lançado no final de 2021, então acho que essa aqui é a primeira distribuição dele. E você vê todas as distribuições até o momento, você vê que diminuiu nos últimos meses. Parece até que ele está sendo afetado pelo CDI, mas ele praticamente não tem nada CDI. Ele tem um pouquinho, mas quase nada. Até o que ele tem CDI, ele faz uma comparação com o IPCA, exatamente porque ele é um fundo basicamente IPCA. A gente vai ver isso daqui a pouquinho com mais detalhes. E aí você vê que em outubro ele distribuiu 10 centavos, em novembro 10 centavos, em dezembro 15, que foi aquele negócio diferente, que ele distribuiu duas vezes, uma de 10 e uma de 5, em janeiro 10, fevereiro 10, e agora a gente já sabe que ele anunciou no finalzinho de março para pagar agora em abril 10 centavos de novo. Basicamente ele tá com, tirando esses 15 centavos, 5 meses seguidos distribuindo como um reloginho 10 centavos, 10 centavos, 10 centavos. E ele fala que o fundo tem como objetivo ter esse retorno em média de 1,5 a 2,5 sobre a NTNB. E atualmente tá praticamente isso mesmo. Tá na realidade 2,6. Então ele tá cumprindo esse objetivo dele já no topo aqui do objetivo. Aqui ele fala sobre essa quarta emissão que começou em
outubro do ano passado e foi encerrada no dia 19 de fevereiro. Captou 57 milhões e eles ficaram satisfeitos com essa captação, considerado bem sucedida. E aí ele fala que com essa oferta atingiu um patrimônio líquido de 340 milhões. E desse dinheiro que ele captou, 50 milhões ele já alocou dentro do mês de fevereiro. Mas ele vai mostrar aqui no relatório alguns números de algumas coisas que ele já comprou em março. Até porque ele lança já no final do mês de março, aí ele já cita algumas coisas que ele fez no mês de março. Aí ele fala que 88% do patrimônio está alocado em debêntures. Aqui ele fala que no final do mês de fevereiro, o yield da carteira, incluindo o caixa, estava equivalente a IPCA mais 8,14, apesar de lá em cima ele ter falado IPCA mais 8,49. E aqui ele já fala sobre as aquisições, mas antes disso eu gostaria que você me dissesse aqui nos comentários, você possui o BOD 11 na sua carteira? Tá pensando em colocar na sua carteira? Tá pensando em aumentar a sua exposição? Ou tá pensando até em deixar esse fundo? E qual outro FII Infra você possui na sua carteira? Me diga aqui nos comentários para a gente trocar essa informação, trocar figurinhas. Você diz quais são os seus FII Infras, que eu digo quais são os meus. E se você não é inscrito, meu amigo, não perca mais seu tempo. Se inscreva agorinha mesmo. Se você gosta de FII Infra, se você gosta de FIAGRO, se você gosta de fundo imobiliário, se você gosta de ação, se inscreva agora mesmo, deixa aquele likezão, deixa o comentário, ative o sininho para a gente bater a meta que de FII Infra atualmente é 250 views. Sim, se batermos a meta de 250 views, traremos no finalzinho do mês de abril ou início do mês de maio a leitura do relatório do mês de março aqui do BOD 11. Então se liga para ajudar a gente a bater essa meta e trazer mais uma leitura do relatório do próximo mês. Então aqui em aquisições do mês de fevereiro, ele fez duas aquisições da debenture Acer 12 e Assim 12. A primeira de 9 milhões e a segunda de 7 milhões. E ele também aumentou a posição na Segab 11 em 14 milhões. E essa Segab 11 é a maior posição do fundo com quase 49 milhões da carteira, o que é uma posição que eu considero relativamente preocupante. Mas só que a gente vai ver que essa aí é uma debenture AAA, meus amigos. AAA é o rating top dos tops, é o top das galáxias. Ou seja, é uma debenture considerada praticamente que não dá calote, porque é uma AAA. Isso é muito bom pra gente saber, porque afinal de contas, quase 15% da carteira, se eu não me engano, que eu fiz as contas, vou mostrar daqui a pouquinho pra vocês na carteira do fundo, e é uma posição muito perigosa. Se fosse um FIAGRO, uma CRA sem rate nem nada, era uma exposição bem perigosa. Aliás, em FIAGROS, posição perigosa é o que não falta, né? Então, ele aqui tá com posição alta, mas é uma debenture AAA, é de respeito. Então, provavelmente, apesar de ser uma exposição muito grande, apenas uma debenture não deixa a gente com medo, digamos assim. Mas sempre é bom ter aquela exposição no máximo 5% de um devedor, o ideal é isso. E ele fala do que ele comprou já em mês de março. Como eu falei, como ele é lançado um relatório no finalzinho do mês de março, ele ainda traz algumas informações do mês de março, apesar disso aqui deveria estar só no relatório do mês de março e não no mês de fevereiro. Ele adquiriu duas debêntures, a CTTP 11, e eu falei dessa CTTP 11 em algum outro FII Infra, se eu não me engano, que foi comprado por outro FII Infra, eu tenho quase certeza disso. E ela foi emitida com taxa CDI, e CDI mais 5,80. Meus amigos, isso aqui é o high yield, viu? Isso aqui já é high yield, já é uma taxa considerada até pesada, porque o high yield, sem ser muito high yield, é um CDI mais 4,80, esse aqui já é quase CDI mais 6. E aí ele coloca, é um equivalente ao IPCA mais 11,5, que praticamente também é high yield isso aqui. Eu considero high yield IPCA mais 12, mas aqui, por exemplo, aqui né, considera IPCA mais 10,5, já considera high yield. E aqui é 11,5. Ele comprou 12 milhões nessa CTTP. E ele comprou também essa CLTM 14, 15 milhões dela com IPCA mais 7,25. Isso aqui é high grade já. Ambas foram no mercado primário. Vimos aqui para a carteira do fundo e você vê que ele tem poucas debêntures. Na realidade, ele só tem 13 debêntures e uma CRI. E eu até marquei a CRI aqui, ó. Você identifica logo que é CRI, por quê? Porque é a única que não tem um código de debenture. Você observa aqui nessa coluna que temos todos os códigos da debêntures. Parece até um pouco fundo imobiliário, ou FIAGRO, ou FII Infra, mas essas que tem essa terminação 11, 13, 15, 28 e tudo mais, são debêntures. E essa não tem código. E além do mais, tem o nome da empresa, Origo. E ela é exatamente o único CRI, ou seja, um CRI que ele tem na carteira. Você vê aqui do lado os valores investidos, ó, em milhões, 21,9 milhões, 50,2 milhões, 25,1 milhão. Então tá aqui os valores investidos e a gente vê que tem algumas, fora aquela que a gente mostrou, posições perigosas. Começa da regra 11, que é 14,8% do fundo, mas ele é um A+, ou seja, também é algo ok, bem ok, é quase um duplo A. Essa posição aqui eu também considero perigosa, 9,7, eu marquei as posições perigosas, que é quase 10%. Essas duas não são tão perigosas, mas também estão acima da máximo ideal, que é 5. Tá aqui a Segab 11, que a gente mostrou, 49 milhões praticamente. Essa aqui é até uma posição maior, que é o AAA, que eu mostrei para vocês. E ele também tem essa
MESI P11, que é a maior de todas as exposições e não tem rate. Só que eles estão quase para obter o rate. Ele cita nesse relatório, citou no relatório passado que ele está praticamente obtendo essa qualificação aí, esse rate. Está em processo e em breve ele já deve ter um rate. Aqui do lado a gente vê os patrimônio líquido, como eu já mostrei para vocês alguns, esses mais perigosos. Aqui a gente vê o indexador, praticamente tudo IPCA, só esses dois no final aqui são CDI, os demais percentuais aqui tudo em IPCA. Esse aqui também é uma taxa relativamente alta, já é um middle risk aqui, esse aqui também. Aqui temos a lista dos devedores, basicamente, que são os devedores do lado. Aqui o setor e aqui temos os ratings. Você vê que ele tem pouca coisa sem rate. Basicamente são 4 sem rate, mas somente esse que tem um percentual alto. Esses 3 aqui, se juntar os 3, dá 7%, basicamente. O mais perigoso é essa posição de 15% nessa MESEP 11, que tá para obter o rate. Vamos ver se sai esse rate. E aí ele tem aqui em caixa esses 32,6 milhões, que equivale a 10% do patrimônio do fundo. E que no final totaliza 339 milhões. Em relação ao portfólio do fundo, aqui ele cita que tem 14 ativos. A gente acabou de mostrar para vocês. São 13 debêntures e uma CRI. E em termos de setor que ele investe, a maior parte está em energias renováveis, 22%, 19% em rodovias, 19% em transmissão de energia. Se você somar esses dois, dá mais de 40%, 15% de saneamento. Se você olhar, a maioria dos FIINFRAs está muito atrelado a saneamento, setor de saneamento. Ele aqui está na quarta posição, mas também não deixa de ser uma posição relevante. Tem 10% em caixa e tem 15% aqui em outros setores. Aqui dá 75% na prática. E uma coisa que o pessoal desse tipo de investimento, desse tipo de ativo de FIINFRA que eles gostam de destacar muito, essa parte dos ratings dos devedores dele. Porque, por exemplo, em Fiagro e FIINFRA o pessoal nem liga muito para isso. Mas aqui eles dão muito valor a isso. Até porque eles querem se mostrar fundos high grade, que praticamente todos são fundos high grade. Então aqui ele mostra que apenas 22,5% da carteira dele é sem rate. E tem aquela posição grande que tá para obter rate. Quando ela obter rate, isso aqui vai cair para uns 7% apenas sem rate. Que até eu acabei de mostrar para vocês. O resto tudo tem rate. E você vê que 18,3% é AAA. Também tem aquela empresa grande que a gente mostrou que tem quase 15% da carteira do fundo. Só ela é 15%. Então é quase tudo desse AAA. Tem quase 10% no AA. Tem mais 10% no AA-, mais 22,6% no A+, 3,1% no A- e 4,1% no BB+. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Se não for inscrito, se inscreva agora. Deixa aquele likezão. Comente aqui pra gente bater a meta de 250 views. E no finzinho do mês de abril ou início do mês de maio, trazemos a leitura do relatório do BOD 11 aqui pro canal. Mas temos que bater a meta de 250 views, não esqueça. É isso aí. Valeu. Até a próxima e fui!